Oi, meu nome é Raíssa, sou professora de artes e hoje a gente vai ver uma breve aula sobre o conceito do que é arte. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que arte, ela é um conceito que tem que abarcar uma gama muito complexa e diversa de produções artísticas que são completamente diferentes no decorrer da história. Então, fica muito difícil eu criar um conceito que eu consiga abranger esse tipo de objeto artístico e esse tipo de objeto artístico. A gente tem coisas aqui muito distintas, né? A gente tem uma pintura a óleo de Dino Vals e a gente tem a fonte de Marcel Duchamp, que é um objeto industrial de consumo, mas que ganhou o caráter de um objeto artístico a partir do momento que Marcel Duchamp assina com codinome e isso é colocado dentro de um ambiente que determina o que é arte. Então, como categorizar coisas tão distintas? Então, é possível dizer que arte são certas manifestações da atividade humana com as quais o meu sentimento é admirativo. Também uma sinalização do que pode vir ser a arte. Mas se a gente espera desse conceito uma resposta definitiva, a gente vai se decepcionar. Por quê? Porque o conceito de arte ele se tornou muito problemático e muito relativo em função de tudo que vem se apresentando no decorrer da história da arte humana, né? Então, a gente não tem clareza sobre esse conceito. Mas, se eu pedir para você citar um artista famoso ou um objeto artístico, isso vai acontecer sem uma grande dificuldade. Então, uma coisa que a gente pode ter como um filtro para reconhecer o que é arte é um nível cultural. A maneira como eu adquiri cultura pode ser um filtro que me determine para mim o que é arte ou não. Mas ainda assim, esse critério ele ainda deixa subjetivo o conceito. Outra maneira de eu pensar sobre a arte é que a arte ela tem uma organização que determina, né? A gente tem instrumentos especializados que vão garantir para a gente o que é arte. Que instrumentos são esses? Museus, galerias, salões de arte, uma curadoria especializada, os críticos de arte, os historiadores. Todas essas ferramentas, elas ajudam a organizar e a determinar o que é arte. O conceito varia conforme as mudanças históricas, obviamente. Toda mudança social ela acaba interferindo as mudanças artísticas e até mesmo dentro do mesmo período, com uma mesma estética, com uma poética similar, a gente pode ter conceitos diferentes sobre essa produção. Os espectadores, eles costumam ter mais afeição por objetos artísticos que são considerados belos, porque a gente tem o conceito de belo muito latente dentro da gente, né? O conceito de belo baseado na beleza da filosofia grega. Mas, infelizmente, essa relação do espectador com a fruição e com a preferência por um a outro objeto artístico não é determinante e não cria, né, não determina o que vai vir a ser esse conceito de arte. Então, realmente, se torna muito complexo classificar esse conceito, muito subjetivo em função desse número enorme de possibilidades artísticas no decorrer da história humana, mas a gente tem alguns elementos sociais que determinam e que ajudam a gente a entender esse discurso do que é arte. Obrigada.